Olá, aqui é Jonatas Rap do canal Coisa de Técnico. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre multímetros, né? Uma ferramenta tão importante no nosso dia a dia para as medições, para os diagnósticos que a gente faz dentro da oficina. A gente tem no mercado diversos modelos de multímetro disponíveis. Aqui eu juntei quatro aqui que eu tenho disponível comigo. Esse amarelinho aqui é um bem simples aí, encontrado na maioria dos mercados e lojas de material de construção aí, que serve principalmente para medição de tensão residencial, pequenos reparos. A precisão dele não é lá das melhores, mas já serve para fazer um servicinho básico aí. Ele tem algumas escalas de tensão, escalas de resistência, escalas de corrente e também possibilita medir tensão alternada. Tem a função de teste de continuidade também. Basicamente as mesmas funções que a maioria dos multímetros possui, só que a precisão dele é um pouquinho inferior aos demais. A partir daí a gente começa a trabalhar com multímetros que são mais caros, né? A gente precisa investir um pouquinho mais de dinheiro para ter ele na nossa oficina, porém eles nos oferecem uma precisão bem maior. Aqui a gente vai ter uma escala de tensão contínua, onde eu consigo medir 200 milivolts, 2000 milivolts, 20 volts, 200 volts até 600 volts. Já na tensão alternada eu consigo escalas de 600, de 200 a 600 volts. Eu consigo medir transistor, PNP e NPN, né? Os dois tipos diferentes aí de transistores. Eu consigo também fazer medição de resistências na escala de 200 ohms, 2000, 20K, 200K e 20.000K. Eu tenho a opção de teste de continuidade, para testar diodo também com sinal sonoro, e a possibilidade de medir corrente em tensão contínua, né? Então 200 micro, 2000 micro, 20 miliamperes e 200 miliamperes. E eu também tenho a opção de medir cargas um pouquinho maiores aí, até 10 amperes, fazendo a conexão nos terminais corretos. Eu tenho esse outro multímetro aqui, que ele já tem algumas escalas automáticas que eu consigo trabalhar sem precisar ficar alterando a posição do seletor conforme a tensão ou o valor que eu vou medir. Então essa primeira escala aqui eu consigo medir tensão alternada e contínua. A segunda posição ali eu consigo medir resistência e continuidade, testar diodo também. Capacitância, frequência, rotação, temperatura, escalas de corrente, onde eu tenho escala de microampere, miliampere e até ampere. E aí as conexões aqui, onde eu tenho o terminal comum, o terminal positivo para medir tensão, resistência e frequência, medir continuidade também, capacitância, terminal positivo para eu medir miliampere e microampere, e numa escala maior, que ela vai até 250 volts, medir também correntes até 10 amperes. Outro multímetro que também se encontra pelo mercado e exige um pouquinho mais de capacidade do técnico é esse multímetro aqui. Ele também tem algumas funções automáticas, conforme eu vou mudando o seletor aqui, ele já vai me dando a escala de maneira automática, bastante eficiente. Medir resistência, continuidade, medir temperatura, medir correntes de até 600 amperes e correntes até 1000 amperes. Esse aqui ele tem o diferencial que ele tem a garra amperimétrica, né? Eu abro aqui, passo por dentro do... eu abraço o cabo que eu vou medir e consigo medir essas correntes. A precisão da medição desse equipamento aqui, para a medição com a garra amperimétrica, na área automotiva, quando eu vou medir miliampere,
eu já não tenho uma eficiência muito boa dessa garra aqui. Aí o interessante é eu fazer a medição através dos cabos mesmo, inserindo o amperímetro no circuito. Porque essa garra ela serve para medir correntes mais elevadas, né? Então eu acabo, correntes de miliampere, a precisão eu acabo ficando um pouquinho devendo com esse equipamento aqui se eu for medir através da garra amperimétrica. Se eu meço através dos terminais conectados aqui, aí eu tenho uma excelente eficiência também. Esse equipamento aqui ele possui até a função de lanterna, né? Então eu tenho uma lanterna ali inserida, então eu consigo iluminar o ponto onde eu vou passar a ferramenta, onde eu vou conectar a ferramenta no cabo. Se for um cabo escondido, né, eu consigo iluminar o local ali e conseguir chegar com precisão até onde eu quero. Bom, em primeiro lugar é importante a gente saber conectar o equipamento, saber usar ele para fazer uma medição correta. O terminal comum, ele é igual em todos os multímetros, ele tem sempre um terminal comum. Nesse terminal eu vou conectar a ponteira preta dele. A ponteira preta dele eu conecto no terminal comum. Dependendo do que eu vou medir, eu tenho já as opções de terminal para conectar o meu positivo. Então se eu selecionar a primeira opção aqui do seletor, que é a tensão, esse equipamento aqui ele já conecta, quando eu boto na opção tensão, ele já me dá o DC, que é corrente contínua, e já está me dando uma escala de milivolts. Então se eu for medir tensão, eu consigo conectar aqui e automaticamente, conforme eu for conectando numa bateria ou num sensor, algum sinal com corrente contínua, eu consigo, ele já altera automática a escala. Se eu quiser ter uma leitura de valor um pouquinho diferente, eu vou apertando aqui e ele vai mudando aqui, já mudou para volt. Ó. Então no range aqui eu já vou alterando a posição da vírgula ali na minha leitura, e aí eu vou conseguindo ter uma leitura mais precisa dentro do valor total que eu preciso verificar. Se eu quiser mudar para tensão alternada, eu aperto aqui na opção Select aqui, ele já muda para tensão alternada. Se eu for medir resistência, eu coloco na posição resistência, que é esse segundo aqui do seletor, e aí eu tenho a primeira opção como medição direto em resistência. Se eu apertar no Select aqui, a segunda opção é para medir diodo, aquela função que eu consigo verificar a continuidade do diodo em um sentido e a não continuidade em outro sentido. E se eu apertar em mais uma vez, eu consigo ter o sinal sonoro. Para que serve esse sinal sonoro? Quando eu tenho continuidade entre os terminais, ele me dá um sinal sonoro. Certo? Se eu deixar somente na opção de resistência, quando eu fechar o contato, ele já me dá o valor da resistência. Como eu estou conectando ponta com ponta, isso é um teste muito importante de se fazer antes da gente começar a utilizar a ferramenta, né? É verificar se os terminais estão conectados, se não existe nenhum mau contato aqui, ou se de repente por algum imprevisto aí o próprio cabo já rompeu, né? Então, primeira coisa que o técnico tem que fazer, conectar os dois terminais na posição de resistência e verificar se ele está dando continuidade entre um terminal e outro. Apareceu zero ali o valor, está perfeito, está funcionando. Nas medições habituais que a gente faz, essas outras opções aqui por enquanto a gente não vai comentar. Vamos pular direto aqui para a questão de corrente. Quando eu vou medir corrente, eu preciso inserir o meu multímetro, a gente vai ver isso mais adiante agora na parte prática, eu preciso inserir o meu multímetro dentro do circuito. Como eu muitas vezes não sei a informação da corrente que está circulando ali pelo circuito, eu sempre parto do maior valor. Eu sempre boto na escala de ampere. Tá? Caso a corrente seja menor do que o valor que eu estou querendo ler aqui, a escala se a escala que eu coloquei aqui está muito alta, ele vai me dar um valor ruim de ler. Então eu vou baixando a leitura. Eu não posso nunca exceder a capacidade do equipamento. Então, digamos que eu vá medir uma corrente de 10 amperes.
Eu não posso botar numa corrente de miliampere, porque senão eu vou queimar, corro risco, dependendo do tipo de aparelho, eu corro o risco de queimar o aparelho ou danificar o fusível interno que tem dentro dele. Então por isso eu sempre começo com uma escala maior e vou baixando ela até se enquadrar dentro do que eu posso fazer uma leitura mais precisa aqui. Então eu tenho a primeira escala de ampere, a segunda escala de miliampere e a terceira de microampere. Então, normalmente vai testar uma fuga de corrente, alguma coisa, a gente está falando normalmente em miliampere, uma corrente de um equipamento no veículo, uma carga de alternador, uma tensão, uma corrente de carga de alternador, né? Normalmente a gente fala numa escala de ampere. E quando eu vou medir nessa opção ampere, eu sempre tenho que mudar esse positivo, terminal positivo, eu tiro aqui como vocês podem ver aqui, ó, nessa opção aqui, a gente tem a opção de tensão, resistência, frequência e teste de continuidade e capacitância. Então eu tenho que mudar o meu terminal positivo para a opção miliampere ou microampere. Como eu vou começar numa escala maior, eu vou colocar na escala de ampere, como eu não sei a corrente que está circulando pelo meu circuito ali, então eu já coloco aqui o terminal aqui em 10 amperes. Se ele me der um valor acima de 1 ampere, aqui vai ser uma escala tranquila de trabalhar. Se eu começar a trabalhar com mais, se o valor da leitura que aparecer aqui for de microamperes, aí eu já coloco ele para cá, que daí eu tenho uma leitura mais precisa e um valor mais correto aí para fazer a leitura. Se eu for medir tensão ou resistência nessas escalas iniciais aqui, eu sempre vou usar esse terminal aqui da direita. A partir do momento que eu meço corrente, eu já pulo para esse lado aqui. É importante eu cuidar muito dessas posições antes de conectar o equipamento no circuito para não queimar ele, não acabar ocasionando um curto. Esse equipamento aqui ele já faz a alteração das escalas, tanto de resistência quanto de tensão, de maneira de corrente também, de maneira automática, né? Então eu não preciso me preocupar. Agora, se a gente for trabalhar com esse outro equipamento aqui, esse aqui ele já não tem as escalas automáticas, esse aqui eu já tenho que trabalhar com a alteração da posição do seletor. Quando eu vou trabalhar numa área automotiva, normalmente eu estou falando de tensões em torno de 12 volts. Então aqui eu já tenho uma escala até 20 volts. Aqui embaixo, 2000 milivolt e aqui 200 milivolt. Tá? Então eu consigo ir alterando essas escalas aqui conforme a leitura que eu estiver procurando. Tá? Essa outra posição aqui em cima desses dois aqui são para tensão alternada. Aí eu tenho a posição 200 volts até 200 volts e até 600 volts. Para teste de transistor, né? PNP e NPN, que a gente também mais tarde em outros vídeos a gente vai falar sobre esse assunto. Resistência. Resistência eu não danifico o equipamento se eu colocar numa escala diferente. O máximo que pode acontecer na hora de eu fazer a leitura eu não conseguir ter um valor correto aqui. Se eu for medir uma resistência e a leitura que me aparecer aqui no visor não for uma leitura agradável para o que eu estou procurando, eu altero a escala. Então eu tenho a opção aqui 200 ohms, 2000 ohms, 20K, 200K e 2000K, dependendo do valor que eu vou medir. Agora a corrente, como eu já falei para vocês, nós sempre vamos começar com o valor mais alto para evitar de danificar o equipamento. Então eu tenho 200 miliamperes, 20 miliamperes, 2000 microamperes e 200 microamperes. Quando eu quero medir uma corrente mais elevada, eu sempre coloco na opção mais alta que eu tiver aqui de corrente. Voltando de novo, terminal comum, sempre o preto aqui. As informações sempre estão disponíveis no visor na parte frontal aqui do equipamento, né? Então eu sempre vou ter em um dos terminais, no terminal positivo, a indicação de que aqui eu meço tensão, volt, corrente em miliampere,
e resistência em ohms. Se eu quero medir resistência, tensão ou corrente em até mA, eu coloco o terminal positivo aqui. Se eu já quero medir correntes mais elevadas, aí eu já tenho aqui a opção de até 10 amperes. Tá? Esse aqui eu consigo fazer leituras de até 10 amperes por aqui, nesse terminal. Tá? Então eu tenho sempre que cuidar a indicação do terminal onde eu coloco. Em qualquer um dos equipamentos, esse aqui já é um pouco mais robusto, ele tem um fusível interno, então se eu por um acaso inverter a polaridade na hora de medir a corrente, eu consigo evitar de queimar o aparelho. Esse aqui também tem um fusível interno, mas ele é bem mais sensível, não é tão robusto quanto esse outro aqui, no caso de eu fazer uma inversão de polaridade. Por isso é muito importante na hora que eu for fazer o diagnóstico, eu saber com o que eu estou trabalhando. Eu vou trabalhar com mA, eu vou trabalhar com corrente mais alta, eu vou medir uma saída de um alternador, uma corrente de um motor de partida, então eu já tenho que usar uma escala um pouquinho mais elevada. Para medir apenas continuidade, para fazer o teste de continuidade, esse aqui também tem essa opção aqui, ó. Aqui no meio aqui. Tem uma ondinha ali, deixa eu tirar aqui o terminal para vocês verem. Tem ali um sinalzinho sonoro ali e o teste de diodo. Então aqui também da mesma forma, eu vou começar a operar, a primeira coisa que eu faço é verificar se os terminais estão com continuidade entre eles. Então eu já estou com o equipamento pronto para trabalhar e pronto para fazer as medições.